Olá, boa tarde, 12:02 e o NT Sul desta quinta-feira, 2 de junho, já está chegando com as principais notícias do dia para você. Hoje um dos nossos assuntos é o impasse entre o IP e os hospitais que querem romper a prestação de serviços. O tema ainda está sendo debatido e amanhã o governo do Rio Grande do Sul deve apresentar uma nova proposta. Hoje tem reportagem especial no NT Sul e você vai conhecer os desafios de quem não sabe ler e escrever. E vai ver que nunca é tarde para voltar a sonhar e a estudar. 37 anos depois, voltar para a sala de aula. Como que foi? É uma nova experiência para mim. Eu sou insistente, né? Insistente não, sou persistente, que eu quero, eu corro atrás. Quando eu quero mesmo, eu vou e luto e consigo. E a gente traz as últimas informações sobre o inquérito que apura o homicídio ocorrido em Cachoeira do Sul no mês passado. Tem também quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omerich. Já ouviu falar de depressão de inverno? Daqui um pouquinho eu falo para vocês no Dia de Terapia. E você vai conferir também todos os detalhes sobre a Academia Cachoeirense de Letras. A posse dos 142 membros vai ser amanhã. E o NT Sul tem também a sua participação, então já mande a sua opinião, mande a sua informação, sua foto, seu vídeo para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. Ou então comente na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Envie a sua participação enquanto acompanha as notícias. O NT Sul de hoje já está no ar. Gente, hospitais filantrópicos, beneficentes e santas casas decidiram suspender os atendimentos eletivos pelo IP, o Plano de Saúde dos Servidores Estaduais e Municipais aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas essas instituições já voltaram atrás e deram uma oportunidade para o governo apresentar uma nova proposta em reunião amanhã. Na mesa de negociações, contas que não fecham e vêm se arrastando há pelo menos 90 dias. O confronto entre IP e os prestadores de serviços chegou aí forte, né, Thelma Tomás? Conte pra gente o que se passa e especialmente o que os usuários do IP podem esperar. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem nos acompanha em casa, agora ao meio-dia, pelo NT Sul. Pois é, o confronto veio dessa vez de uma maneira mais incisiva. Os prestadores de serviço, na terça-feira, então, anunciaram que romperiam com o atendimento aos serviços do IP, na verdade, aos conveniados do IP. É importante destacar aqui porque o plano de saúde ele é do estado do Rio Grande do Sul, mas permite o conveniamento, né? A prestação de serviço também para servidores municipais, como é o caso de Cachoeira do Sul, que tem um convênio com o IP e, portanto, o plano de saúde dos servidores municipais é o mesmo dos servidores do Estado. Mesmo com essa alta cifra de conveniados, de pessoas que contribuem para a manutenção do plano de saúde, não é de hoje que o IP enfrenta uma crise financeira sentida a olhos vistos a todos aqueles que dependem deste plano de saúde para tratamento médico. A dificuldade em marcar consultas, a dificuldade em garantir exames, existe sempre uma limitação e um prazo para que esses atendimentos possam ser prestados, seja na rede privada, seja até nos procedimentos seletivos. Existe uma demora aí que não fazia parte da normalidade do IP há alguns anos atrás. A gente mostrou, inclusive, a questão do abandono aqui do prédio do IP, uma deterioração do patrimônio do Instituto de Previdência do Estado, que vem sendo alvo aí de várias críticas, tanto dos usuários quanto dos prestadores de serviço. E agora a coisa ficou um pouco mais complicada, porque os hospitais não aceitaram uma alteração proposta pelo Instituto de Previdência do Estado, ao propor uma atualização de tabelas de medicamentos, onde foram revistos os valores de pelo menos 437 medicamentos utilizados em procedimentos hospitalares. Na contramão desse acerto de contas ainda está a questão dos hospitais avaliarem um déficit que vem se arrastando há bastante tempo, tanto nas tabelas de prestação de serviço, como nas diárias e nos procedimentos que são prestados nas casas hospitalares. Há 90 dias existe uma negociação entre o Instituto de Previdência do Estado e os hospitais. E o estopim, então, veio com essa redução nos valores dos medicamentos a partir da apresentação dessas 3 tabelas que chegaram, então, às entidades filantrópicas, os hospitais Santa Casas e hospitais beneficentes.
Então, na terça-feira acontece esse estopim, na quarta-feira o Ministério Público intervém em uma reunião e media um encontro, Daniel Nunes, com o governador Ranolfo Vieira Júnior, que deve acontecer amanhã, então, no Palácio Piratini, numa última tentativa de evitar a suspensão desses serviços de atendimento aos usuários do IP em todo o estado do Rio Grande do Sul. Pois é realmente uma situação bem grave, né? E agora, algo que deve ficar passando na cabeça dos usuários do IP e caso não dê certo essa negociação, digamos que os hospitais realmente decidam não atender mais pelo IP, né? Romper esse atendimento. O que acontece? Como é que ficam os serviços? O usuário vai ter que procurar o SUS? Pois é, nesse primeiro momento, a proposta dos hospitais é suspender o atendimento de procedimentos eletivos, né, que são aqueles procedimentos que não são de urgência e emergência, que já é um problema, né, Daniel, porque existe uma fila aí de atendimento para cirurgias, para exames, para uma série de procedimentos que dependem, então, das instituições hospitalares. Se ocorre esse rompimento, né, conforme já foi anunciado por essas casas hospitalares, a continuidade dos atendimentos ficaria restrito apenas ao atendimento de urgência e emergência e também o tratamento de pacientes oncológicos, que são as pessoas que têm câncer, né? Esses atendimentos seriam mantidos, mas o restante todo ficaria suspenso. E a gente vê, então, uma possibilidade, inclusive, de um descredenciamento em massa das instituições hospitalares, que vai, então, culminar com esse gargalo aí diretamente no SUS, já que as pessoas perdem, então, o direito aos serviços do IP, mesmo com a contribuição que vem sendo feita há tanto tempo e esse desequilíbrio nas contas. Tem alguns dados importantes que eu separei aqui para poder colocar um pouco mais claro para quem está acompanhando em casa, onde está esse desencontro de contas. O estado do Rio Grande do Sul fala numa perda de 60 milhões anuais aos hospitais a partir dessa reformulação de contas, né? Embora tenha apresentado um reajuste de 15% nas diárias de internação, já vigentes a partir do início deste mês, então a partir do dia 1º, e 100% na taxa hospitalar para procedimentos de infusão de medicamentos para pacientes oncológicos. Para fins de comparativo, aqui eu trouxe um outro dado, nas clínicas essa mesma taxa sofreu um reajuste no período de 20%, então tem um ganho de 80% para os hospitais nesse setor específico da infusão de atendimento a pacientes oncológicos. Já a Federação das Santas Casas argumenta que a perda pode chegar a 244 milhões anuais para as instituições hospitalares. Argumenta ainda que são 11 anos sem reajuste nas diárias de internação, o que acumula um déficit de 92% contra os 15% apresentado, então, pelo Estado. Importante destacar um dado, Daniel Nunes, que eu acompanhei numa entrevista concedida pelo presidente do IP, Bruno Jatene, hoje pela manhã, Rádio Gaúcha. Ele fala que, para fins de entendimento dessa reorganização de tabelas, os planos de saúde utilizavam uma tabela chamada Abrasíndice, de uma revista, que mediava, então, o valor, mais ou menos, de medicamentos para planos de saúde. Esse era a base para regulamentar, então, o pagamento dessa tabela aos prestadores de serviço. Isso caiu em desuso, então foi feita uma reorganização junto com o governo do estado e ele citou um caso específico de medicamento em que na tabela da Abrasíndice um medicamento de uso estritamente hospitalar custava R$ 1.462 e depois de ser pesquisado no mercado, esse medicamento pode ser adquirido por R$ 46. É uma diferença absurda. Então, está aí um dos maiores problemas agora na hora de botar as contas na mesa, porque se essa diferença for realmente repassada aí dentro do conjunto de ações e prestação de serviços dos hospitais, a queda será muito grande no faturamento e esse é o grande problema que precisa ser acordado e resolvido com o governo do estado amanhã, que tende a apresentar uma proposta. O desfecho para essa história, Daniel, é imprevisível, uma vez que cada um dos lados tem os seus argumentos e quando se trata de encontro de contas, visto a situação que a gente passa, inclusive, no que diz respeito à inflação e o ajuste que tem sido obrigatório nos insumos e na prestação de serviços, quer seja no pagamento de médicos ou mesmo da manutenção de equipamentos e tal, a gente sabe que fica tudo muito mais difícil.
difícil. Mas o maior problema neste momento, para além desse encontro de contas, é o usuário do serviço, né? Que é aquele que paga mensalmente, que nem paga, na verdade, já tem descontado do seu salário esse percentual, contribuindo para o plano de saúde, contando que poderá contar com esse atendimento diferenciado a seu dispor quando preciso e daqui a pouco pode ficar pendurado no pincel, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente vai acompanhar essa reunião amanhã, então, com o governo do estado e traz as informações aí para mais de 1 milhão de pessoas que, conveniados do IP, aguardam o desfecho positivo para que ninguém fique no prejuízo. Tá bem, muito obrigado, Thelma, trazendo todos os detalhes sobre essas negociações do IP. Obrigado pelas informações, ótima tarde para você. Boa tarde para você e para quem está em casa nos acompanhando também. Ok, e a gente espera o mais breve possível trazer informações positivas, como disse a Thelma, para quem mais tem interesse nesse assunto, que é o usuário, quem depende de ter aí um procedimento eletivo, né, e que daqui a pouco não está conseguindo por conta da falta dessa negociação, desse encontro de contas. Gente, a comissão executiva da 22ª FENARROZ apresentou os detalhes de como vai funcionar a feira desse ano. Segundo o presidente Francisco Vargas, praticamente todos os espaços estão reservados com grandes empresas confirmadas. A programação também vai ter palestras técnicas com enfoque no agronegócio. A executiva da FENARROZ divulgou nesta quarta-feira, em jantar para a imprensa, os detalhes da programação que inicia no próximo dia 14. Entre os destaques estão as palestras técnicas voltadas para o agronegócio em geral, pegando as culturas do arroz, soja, milho e noz pecan. No dia 15, a presença do economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. A solenidade oficial de abertura ocorre na quinta-feira com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior. O ato está marcado para as 10 horas da manhã. Na sexta-feira acontece o segundo seminário da mulher no agronegócio. E, por fim, no sábado, é aguardado a visita do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Ele fica no município até o meio-dia. Na oportunidade, foi divulgada a data da próxima edição, que ocorre em 2023, de 6 a 11 de junho. O presidente Francisco também revelou a vontade de realizar no futuro a Festa do Arroz, com apresentações musicais e culturais, já que a feira de inverno é voltada para o setor agrícola. E o NT Sul vai acompanhar de pertinho todas as atividades da FENARROZ, agora, já em junho, né? Mês de junho, começando no dia 14. Você vai conferir tudo aqui na programação da TV Novo Tempo, no telejornal NT Sul. Gente, avança na Assembleia Legislativa o projeto de lei que torna Cachoeira do Sul capital gaúcha da noz pecan. A proposta foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça. Foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul o projeto de lei que dá à Cachoeira do Sul o título de capital gaúcha da noz pecan. A proposição de autoria do deputado Gabriel Souza considera as potencialidades do município na produção e beneficiamento do fruto. O relator do projeto na comissão, deputado Elton Weber, em seu parecer destacou a liderança do município na produção da noz pecan na América do Sul. Para oficializar o título à Cachoeira, o projeto precisa ainda ser aprovado em plenário pelos deputados gaúchos. Hoje à tarde tem uma audiência pública da Câmara dos Deputados para debater sobre o projeto de cobrança de mensalidade em universidades públicas. A audiência é a partir das 2 horas da tarde. A proposta de emenda à Constituição 206 de 2019 pretende retirar a gratuidade geral em instituições de ensino superior públicas, deixando o benefício somente para alunos sem condições financeiras. Em função da polêmica do texto, a proposta acabou sendo retirada da pauta da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara na terça-feira. O texto não determina valores que indiquem a partir de qual faixa de renda os alunos seriam obrigados a pagar pelos estudos. Você já foi abordado por alguém que não sabe ler, pedindo uma informação? Talvez na rua, talvez em algum estabelecimento? Pois é, hoje em torno de 16 milhões de brasileiros são analfabetos. Você que sabe ler, que consegue escrever, consegue imaginar como é viver com esse grande desafio? A gente mostra agora.
Fica de olho na reportagem porque ela mostra que nunca é tarde para ir para a sala de aula e aprender. Veja que história inspiradora a Gabi trouxe para a gente. Uma fachada de loja, o destino de um ônibus, as informações em um boleto ou até mesmo uma receita na internet. As letras estão por todo lugar e para a maioria dos brasileiros elas não estão ali à toa. Elas fazem parte da rotina, são usadas e entendidas. Mas já imaginou olhar para essas letras e não entender o que elas querem dizer? Esse desafio é real para muitas pessoas, como a dona Jussara, que não sabe ler e nem escrever. A única coisa que para mim que eu não gostei foi quando eu me casei, que eu tive que pôr o dedo. Para mim, eu não queria, né? Fosse assim. Meu marido assinava, ele não sabia ler, mas ele assinava. E quando chegou na vez eu cheio de gente ali, e eu tive que botar o dedo no cartório. Aquilo ali para mim foi chato, mas também passou, porque depois daquilo ali eu já tinha feito o que eu não queria. Depois ir numa loja, comprar uma roupa e botar meu dedo, para mim era normal. Esse constrangimento foi há 41 anos. Eu descobri que a dona Jussara é analfabeta trocando mensagens com ela pelo WhatsApp. A telespectadora participa sempre do NT Sul. Envia áudios e vídeos. E numa ocasião respondi em texto e ela retornou pedindo que eu falasse porque ela não conseguia ler meu recado. A doméstica tem 6 filhos e sempre fez questão que todos estudassem. Eu não aceitava um boletim reprovado no final do ano. Eu já me matava trabalhando para eles irem para a escola e ter as coisas, né? Porque o meu marido era doente e eu também assumi a minha casa há 30 anos atrás. Eu assumi a minha casa. Meu marido faz 3 anos que se aposentou. Depois de 2 AVC que deu nele. E aí, então eu não aceitava que eles fossem para a escola bagunçar e não estudar. Dona Jussara faz parte de um grupo com cerca de 16 milhões de brasileiros. Essas pessoas, segundo o Ministério da Educação, não conseguem escrever sequer um bilhete. Uma pesquisa por amostra do IBGE aponta que em 2021 havia quase 10 milhões de pessoas de 15 anos ou mais que não sabiam ler e escrever no Brasil. A senhora, quando pequenininha, nunca chegou a nem ser matriculada numa escola? Não, eu nunca fui. Vim direto do interior e fomos para a vila, para Oliveira, e ali eu morei com uma família e nunca ninguém me botou na escola. Aliás, nunca nenhum patrão quis ter esse trabalho de me botar na escola. Mas e agora? Será que a Jussara tem vontade de conhecer uma sala de aula? Minha patroa realmente é professora, ela me diz para mim que ela quer me ensinar. Só que eu acho que hoje eu não tenho tempo de estar juntando letrinhas para mim aprender. Até porque eu tenho uma vida muito corrida, né? Eu cuido do meu filho que é doente, cuido do meu marido e cuido da casa. E eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar remédio. É bem complicado. Mas aprender a ler hoje, não quero. Sinceramente, tá bom assim. Dona Jussara aprendeu a se virar sem a leitura. Desenvolveu uma forma que evita até os sufocos. A senhora, inclusive, consegue pegar ônibus, né? Algumas letras, a senhora conhece o alfabeto? Não, eu conheço todo o alfabeto. Todas as letras eu conheço. Pego o ônibus, tranquilo. Eu vou a Porto Alegre. Eu pego lá quando eu vou a Porto Alegre, se eu tiver que pegar Santa Rita, eu só pergunto para a minha guria como é que eu faço para vir. E eu junto as letras mais ou menos ali e vou para Guaíba. Tranquilo. Não dá um nervoso, assim? De eu pegar errado? É. Não. Eu não tenho medo, eu sou bem corajosa. Não tenho medo, jamais eu. Acho que eu nunca peguei um ônibus errado. A corajosa Jussara, de 57 anos, aprendeu a se virar e tá bem assim. Mas tem muita gente que, mesmo se virando também, nunca deixou de sonhar. É o caso da Roseli, que tem 56 anos e decidiu voltar para a sala de aula para concluir os estudos. 37 anos depois, voltar para a sala de aula. Como que foi? Para mim foi gratificante, né? É uma nova experiência para mim.
Tu lembra? O momento que tu decidiu, eu vou voltar para a sala de aula? Eu não lembro, só deu a vontade, assim, deu aquele estalo e eu fui, corri atrás. Porque eu tentei em outra escola aqui próxima, e não tinha, eu disse, não, mas eu vou nem que seja, lá é mais longe de casa, mas eu vou. E estou indo, graças a Deus. E aí foi na antiga escola para buscar o histórico? O histórico nas férias ainda, né? Aí eu fui em outra escola, já não tinha para a série que eu queria. Eu digo, não, mas eu quero, e eu sou insistente, né? Insistente não, sou persistente, que eu quero, eu corro atrás. Quando eu quero mesmo, eu vou e luto e consigo. A Rosélia é aluna da Escola Maria Pacico de Freitas, no bairro Bom Retiro, em Cachoeira do Sul. Neste ano, 34 jovens e adultos estão matriculados e frequentando as aulas noturnas. E a gente atende pessoas que trabalham durante o dia, né, em firmas da cidade, pessoas que voltaram a estudar, né, pessoas mais velhas. Nós temos jovens também, né, que também voltaram, pararam os estudos e agora começaram a trabalhar e estão voltando. Então, assim, é muito importante nós termos aqui na comunidade, porque é uma comunidade que precisa bastante, sabe, de estender os seus estudos, né? Eles querem completar, eles querem ir adiante. A gente vê muita gente que acha que é tarde demais, não aprendi na idade certa, agora eu acho que não tenho por que eu voltar para a sala de aula. Mas a gente vê que não, né? A gente vê o contrário, que na verdade nunca é tarde para nada. Nunca é tarde. O eixo, ele tem matrícula só no início do ano? Como é que funciona agora, por exemplo? Se alguém assistir essa reportagem, deu vontade de voltar para a sala de aula, ou deu vontade de entrar na sala de aula pela primeira vez, como é que pode fazer? Pode procurar a secretaria em qualquer época do ano? Sim, nós temos a matrícula durante o ano todo, e agora, principalmente, assim, a gente tem esse trabalho que o pessoal gosta muito aqui da escola, é um trabalho diferenciado, né? Porque eles podem fazer, se tem muitos que estão em defasagem, né, com os estudos muito atrasados, então, num ano, eles podem fazer 2. Então, isso é um motivo para eles virem também, né. Então, nunca é tarde. Venham, né, a gente já está com as matrículas abertas, a gente aceita todo ano. Desde 2002, a escola já formou 200 estudantes, com histórias assim, inspiradoras. Quando a gente tem força de vontade, tem saúde, a gente vai longe. Onde a gente quer, a gente vai, segura na mão de Deus e vai. E olha a mensagem linda que a Rosélia escreveu aqui, ó. Hoje é um dia muito importante para mim. Um dia diferente de todos. Gratidão. Gratidão por... Gratidão sempre. Uma mudança, né? Mudança, sim. Uhum. Teu dia a dia agora é outro. Sim, outro, né? Porque aí eu já tenho aquele... É uma satisfação chegar do trabalho, fazer um serviço em casa que tem que fazer, tomar meu banho e me preparar para vir para a escola. De segunda a sexta é assim, a mochilinha nas costas. Mochila nas costas e Deus junto comigo. Isso aí, eu imagino a emoção depois de 37 anos voltar para a sala de aula. Finalmente conseguiram juntar palavras, juntar letras, né? Entender aquilo que está escrito, né? Então, nosso abraço, nosso carinho aí a Rosélia, a Jussara, que decidiram contar as suas histórias. A Rosélia já de volta à sala de aula e a Jussara falou algo que eu achei muito interessante. E ela decidiu que não vai voltar a estudar depois de todo esse tempo, né, convivendo com essa situação, mas destacou que os filhos, né, tinham essa determinação já por parte da casa, ou seja, precisam estudar, precisam ir para a escola. E aí fica a dica para todos que nos assistem nesse momento, para você que está em casa. Educação é um direito para cada brasileirinho que nasce nesse país. Portanto, é um esforço que cada um de nós precisa fazer para que cada pessoa tenha realmente o acesso à educação. E quantas pessoas, infelizmente, não tiveram essa oportunidade? Mas como mensagem geral que a reportagem traz, que a Gabi muito bem contou na reportagem, nunca é tarde para recomeçar. E aí existem esses projetos como o EJA, Educação de Jovens e Adultos, que são uma porta maravilhosa para quem não teve a oportunidade, quem sabe lá atrás,
de ter o acesso à educação formal, voltar para a sala de aula e aprender. E a TV está aqui prestando esse papel importante, não é, para a nossa comunidade. Bom, nós vamos agora ver recados de quem está em casa. Você que está nos assistindo pode participar, facebook.com/TV Cachoeira. Vou começar aqui pelo Face, as mensagens. A Letícia Cunha está com a gente, mandando o desejo de um bom dia, um ótimo almoço para todos. Obrigado, Letícia. Para você também, para sua família. A Maria Anita Rezende está mandando boa tarde. O Eliseu Gonçalves, a Tati Carvalho, Zeno Fonseca, nosso carinho a cada telespectador que interage com a gente aqui no Face. Você também pode participar no WhatsApp 51997697129 com áudio, com vídeo, com foto e a gente coloca no ar aqui a sua participação. Então vamos para a telinha. O Marcão está com a gente aqui. Quero saber quando vão fazer a ciclovia em Cachoeira do Sul. Muitos usam bicicleta como meio de transporte para trabalhar. Marcão, obrigado pela participação. Já vem de tempo, né, que a gente ouve falar de ciclovia aqui em Cachoeira do Sul, algumas discussões sobre isso, mas de prático, de efetivo até agora nada, né? Obrigado pela sua mensagem, por levantar o assunto. Quem mais? A Carla também está participando com a gente. Gostaria de compartilhar o esgoto a céu aberto na Major Ourix. Não se aguenta mais o cheiro ruim. Até quando, diz aqui a Carla. Obrigado, Carla, pela participação com a gente. Temos mais? A Tatiane também está participando com a gente, mandou o áudio. Vamos ouvir a Tati. Assim, faz 3, 4 anos ou mais, porque eu não me estou com problema, tem que fazer ecografia, ninguém quer me atender em UPA, lugar nenhum, é uma vergonha isso, cara, uma vergonha. Eu preciso, faz tempo que eu tô esperando, ninguém toma atitudes, entendeu? Bom, a Tatiane, então, pelo que eu entendi, precisa de uma consulta. Eu entendo que seja de algum especialista, né? E que ela não está conseguindo. A ecografia aqui, a produção me relembra, né? Que ela falou no comecinho do áudio e não consegue ter acesso a esse exame. Vamos tentar ajudá-la, vamos buscar informação, tá bom, Tatiane? Obrigado pela participação com a gente aqui no NT Sul. Bom, daqui a pouquinho tem mais mensagens, mais participações de telespectadores. Você que está em casa é convidado a fazer parte aqui do nosso jornalismo. Bom, e agora é hora de fazer uma rápida pausa, mas na volta tem mais notícias aqui no NT Sul. A gente traz as últimas informações sobre o inquérito que apura o homicídio ocorrido em Cachoeira do Sul no mês passado. Tem quadro Dia de Terapia com a psicóloga Lisiane Omeres. Já ouviu falar de depressão de inverno? Daqui um pouquinho eu falo para vocês no Dia de Terapia. E você vai conferir também todos os detalhes sobre a Academia Cachoeirense de Letras. A posse dos 142 membros vai ser amanhã. É na volta dos comerciais. Não saia daí. Meio-dia e 32 agora, o NT Sul já está de volta, ao vivo. Obrigado pela companhia com a gente nesta hora de almoço, aqui na TV Cachoeira, na Novo Tempo. Fique à vontade para participar com a gente nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho tem mais um bloco de interatividade e a gente vai ver daqui a pouquinho os recados de quem está em casa, mas ao mesmo tempo faz parte aqui do nosso jornalismo. Bom, a gente vai ver agora a previsão do tempo para saber como vão ser os próximos dias em Cachoeira do Sul. Hoje o frio já diminui um pouco, não muito, mas já foi um alívio para quem não curte muito frio. Veja agora os detalhes para os próximos dias na previsão. Quinta-feira em Cachoeira do Sul, tem sol entre nuvens, faz um pouco menos frio que na quarta, mas ainda segue com temperaturas baixas, típicas de inverno. Mínima 5 graus, máxima 13. Sexta-feira também deve seguir com sol entre nuvens e com baixas temperaturas. Mínima 4 graus, máxima 14. Sábado esquenta um pouquinho mais e vai ter sol entre nuvens. Temperatura mínima 9 graus, máxima 19. Veja a previsão do tempo para todo o estado gaúcho. O Rio Grande do Sul se divide hoje pelas condições do tempo. Áreas mais ao norte, como Noroeste, Planalto, Alto e Médio Uruguai, Serra e Aparados, Litoral Norte e a Grande Porto Alegre, tem céu encoberto com chance de chuva leve. No oeste, parte do centro e no sul, tem sol e nuvens. O frio é intenso no sul, campanha e fronteira com o Uruguai. Vamos ver agora as temperaturas máximas. Na capital, Porto Alegre, máxima de 14 graus. Também 14 na fronteira oeste em Uruguaiana. Na região norte, em Passo Fundo, 11. Em Santa Maria, na região central, 13. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 13 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 15 graus.
E o governo do Rio Grande do Sul anunciou ontem um auxílio emergencial para as famílias atingidas pela estiagem. O valor é de R$1.000. Depois de enfrentar longo período e várias solicitações encaminhadas, os agricultores, enfim, receberam uma resposta do Estado em socorro às perdas ocasionadas pela estiagem. O Executivo anunciou nesta quarta-feira a criação de um auxílio emergencial que prevê o pagamento de R$1.000 às famílias atingidas em parcela única. Na proposta, 2 grupos serão priorizados: agricultores familiares e comunidades tradicionais, como os povos quilombolas e indígenas. O SOS Estiagem prevê a destinação de mais de 65 milhões e integra o Avançar na Agropecuária, série de ações que contemplam diferentes setores dentro de um plano montado pelo governo do Rio Grande do Sul. Para ter acesso aos valores, os beneficiários devem residir em um dos 416 municípios que decretaram situação de emergência em função da estiagem e que tiveram os decretos homologados até o dia 31 de março deste ano. Os pagamentos devem iniciar no mês de julho, com créditos pagos por meio de contas bancárias ou PIX. Esse auxílio é de extrema importância, é um auxílio que vai atingir aí 65.100 famílias, é a estimativa que nós temos, né? Aqueles pequenos agricultores que foram assolados, eu diria assim, atingidos, né, no período da estiagem e agora então deverão estar recebendo R$1.000 aí por família. Para que as famílias acessem o programa SOS Estiagem, os municípios precisam realizar o cadastro dos beneficiários após a assinatura de termo de adesão ao programa. É por meio dessa documentação que o Estado atestará a veracidade das informações prestadas para, então, liberar o crédito. É um anseio dos agricultores familiares. Como vocês bem sabem, o Rio Grande do Sul teve a maior estiagem histórica, com prejuízos gravíssimos, tanto é que nós temos 416 municípios contemplados que tinham o decreto de estiagem, e o nosso objetivo é que esse auxílio chegue de forma mais célere para todas as famílias que são contempladas, tanto no pessoal do DAP, da agricultura familiar, quanto do CAD Único, que são as 14.300 famílias dos povos tradicionais e assentados. Bom, o socorro demorou, né? Mas chegou e os recursos devem estar nas mãos dos agricultores 1 ano depois do início da estiagem em território gaúcho. Vamos ver recadinhos de quem está em casa, acompanhando o NT Sul? Você sabe que pode contar notícia pra gente aqui, né? Tem algo acontecendo no seu bairro, na sua rua, onde você está, ou algo que você presenciou, gostaria de compartilhar com a nossa comunidade? Então corre aí, vai pro WhatsApp 51997697129. A gente vai começar esse bloco de interatividade vendo mais alguns recadinhos do nosso Face, na nossa live, facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Face está com a gente a Edília Cândido. Parabéns, minha colega de classe, é isso aí, persistência. Desistir nunca. A Edília está falando sobre a Rosélia, que participou da nossa reportagem sobre analfabetismo e enfatizando justamente a importância do EJA, a educação de jovens e adultos, que tem feito diferença na vida de muitos brasileiros. E a gente contou um pouquinho desse trabalho, dessa opção aqui em Cachoeira do Sul. Nosso abraço, nosso carinho, né? E a admiração por todos aqueles que na vida adulta, com todos os percalços do caminho, decidiram voltar a estudar. É isso aí. Muito obrigado à nossa telespectadora, a Edília Cândido, participando com a gente aqui. A Mara Regina Melo Belo está com a gente, a Maristela Teixeira, a Sandra Ferreira e toda a família. Muito obrigado a vocês pelos recados. Vamos para a tela, agora nós vamos ver os recadinhos do nosso WhatsApp. Quer participar? Pega o telefone, corre aí, mande o seu áudio, o seu vídeo, sua foto ou simplesmente sua mensagem que a gente põe no ar. Catiúcia Porto está com a gente. Graças a Deus sou alfabetizada. Sei até um pouco de inglês, espanhol e francês. É necessário aprender mesmo, diz aqui a Catiúcia. É isso aí. Obrigado, Catiúcia, pela participação. Quem também está com a gente é a Jane, de Cachoeira do Sul. Nós, usuários, continuamos pagando a mensalidade, mas conseguir uma consulta é bem difícil. Muitos médicos não atendem mais e outros ainda dizem que só dão um descontinho se tiver IP, diz aqui a Jane. Pois é, um problema que o governo do Rio Grande do Sul tem que resolver com urgência, né? A gente trouxe algumas atualizações no comecinho aqui do jornal. Tem esta reunião importante amanhã e nós seguimos acompanhando. Obrigado, Jane, pela participação com a gente aqui.
A Tânia, aqui na Ponte Verde, já tinha pouco ônibus, agora reduziram os horários de algumas linhas. Por que não deixam outra empresa entrar? Questiona aqui a Tânia. Obrigado, Tânia, pela participação. Na verdade, o que é necessário é o processo de licitação. A licitação do transporte coletivo urbano de Cachoeira do Sul, que se arrasta há várias gestões, está em andamento, mas até agora não foi feita essa nova licitação e, portanto, é algo que é necessário, é urgente para padronizar todas essas situações, né? Luiz Carlos, de Cachoeira do Sul. Eu perdi hoje de manhã a carteira de trabalho quando saí da Defensoria Pública e vim até o Passo da Areia. Se alguém achar, entrar em contato. Estou precisando com urgência. Então fica aqui o apelo do Luiz Carlos, né? Quem já perdeu algum documento sabe como é difícil você ficar sem aquele documento. Ele faz falta muitas vezes para algo que você precisa realizar, algum procedimento. E aí tem todos esses transtornos, né? Então, se alguém encontrou essa carteira aí do nosso telespectador, entre em contato com a gente no nosso WhatsApp 51997697129, que a gente faz contato com ele, temos o contato do Luiz. Luiz, ficamos aqui na torcida, viu? Bom, daqui a pouquinho tem mais recado de quem está em casa. Você pode continuar interagindo com a gente, contando informações, contribuindo também no sentido de comentar as reportagens que a gente está exibindo aqui. Fique à vontade para concordar, para discordar, para trazer um ponto de vista diferente. É assim que a gente vai construindo aqui o NT Sul. Gente, o inverno está às portas já, mas a gente já teve um gostinho dele nessa semana, né? Com muito frio. Isso já faz lembrar que essa estação traz também coisas ruins, por exemplo, para a saúde mental. O tempo nublado, as chuvas e o isolamento por conta do frio geram ou pioram a depressão. E é sobre isso que a psicóloga Lisiane Omerich fala agora no quadro Dia de Terapia. Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as depressões no inverno. Saiu uma última pesquisa do Ministério da Saúde e, para nossa surpresa negativa, Porto Alegre é a capital com maior índice de depressão do país e também de suicídio, principalmente entre os jovens. Então isso traz aqui para nós, para a região sul, para o Rio Grande do Sul, um índice bastante triste do comportamento depressivo, né? A gente sabe que a depressão é um transtorno mental muito recorrente na população. Grande parte da população já foi diagnosticada com depressão, já tratou, já curou, a depressão voltou, né? Então é um dos transtornos mentais que mais aparecem quando a gente fala em saúde mental. As pessoas que têm depressão e que fazem tratamento, elas sofrem muito mais no inverno, porque o inverno ele tem essa característica sombria, chuvosa, muitas vezes a gente passa uma semana sem ver a luz do sol, mais isolados dentro de casa, em função do frio, em função de resfriado, em função de chuvas, né? A gente acaba ficando mais em casa. Então, estes dias cinzentos de reclusão, de frio intenso, nos facilitam mais o comportamento depressivo e potencializam mais para quem já tem depressão. Porque, afinal de contas, a depressão ela é algo sombrio dentro da gente. E nós pegamos na parte externa também dias sombrios, isso atrapalha muito mais o nosso tratamento e potencializa muito mais para quem já está apresentando a depressão. Temos que ficar dentro de casa? Temos, mas vamos achar coisas boas para fazer dentro de casa. Fazer uma coisa gostosa para comer, organizar coisas dentro de casa que às vezes a gente não tem tempo de fazer em função da correria do dia a dia. Se reunir mais com a família, trocar ideias, conversar, né? Já que a gente precisa, às vezes, ficar dentro de casa, olhar mais para os filhos, ter aquele papo que às vezes a gente tem que ter e vai protelando, organizar algumas coisas, essa é a palavra. Temos as redes sociais, hoje a gente tem videochamada, né? A gente pode conversar pela internet com alguém que, se nós estamos sozinhos em casa, podemos chamar alguém para conversar. O importante é que a gente tenha que ter ferramentas para nos ajudar a passar o inverno. São 3, 4 meses de frio
intenso que a gente tem. Aliás, não é frio intenso, porque esquenta, chove, esfria, é um pouco diverso o nosso inverno aqui no sul. Mas a gente tem que ter na manga, né, fatores que nos auxiliam. Manter um exercício físico, tem gente que não gosta de sair de casa no frio para ir para academia, né, mas fazer um esforço para manter o exercício é ótimo. Libera hormônios que tratam estresse, tratam depressão. É muito importante se exercitar. Ler livros, olhar filmes, enfim, olhar aquilo que gosta de fazer e ter essas ferramentas na mão. Nós não vamos escapar do inverno, né? Se a gente está vivendo mais um inverno, significa que estamos vivos. E por mais dias cinzentos que a gente tenha, de dentro para fora a gente tem que ter aquele colorido, né? Se nós somos pessoas que estamos bem, que estamos fazendo aquilo que a gente gosta, se estamos com saúde, nós estamos com um astral relativamente bom. Esse astral vai fazer com que a gente suporte os dias mais cinzentos, né? Não podemos fugir dessa qualidade do inverno, mas a gente pode ultrapassar o inverno com mais intimidade com as pessoas, com mais proximidade, com mais aconchego, fazendo trabalhos manuais, porque não é a época do tricô, que maravilha, quem sabe fazer tricô. Enfim, tirar ideias para poder suportar o inverno. O que não pode é deixar de tomar as medicações, deixar de fazer a terapia, cuidar da sua saúde mental, se alimentar bem, dormir bem, né? E ter as fontes de apoio por perto para que a gente possa então vencer esses 4 meses com qualidade, com equilíbrio e com serenidade. Até a próxima, pessoal! O Gabinete de Crise do Rio Grande do Sul emitiu novo aviso a todas as 21 regiões de controle da Covid-19. Foram analisados os números de internações e de casos positivos da doença, que apontam para um crescimento muito rápido em pouco tempo. Essa é a 3ª semana consecutiva de aviso do Gabinete de Crise dentro do sistema de 3As. As mudanças no panorama de controle da pandemia acontecem depois de 9 semanas sem avisos ou alertas. No comunicado à imprensa, o gabinete destaca o aumento de outras doenças respiratórias que sobrecarregam o sistema de saúde e a baixa procura pelas doses de reforço da vacina contra a doença do coronavírus. E ontem, em Cachoeira do Sul, registrou mais um óbito de pessoa com suspeita de Covid-19. A vítima foi uma mulher de 84 anos que faleceu ontem mesmo no Hospital de Caridade e Beneficência. Agora o município tem 2 óbitos sob investigação de coronavírus. E está em fase de conclusão o inquérito que apura os autores do homicídio de Tiago Guterres, ocorrido em Cachoeira do Sul no mês passado. 3 pessoas devem ser indiciadas pelo crime. Esse inquérito, então, iniciou aí na semana passada, logo após a comunicação do fato, né? E logramos identificar 3 pessoas envolvidas nesse evento. Tá? Todos já foram interrogados. Já tivemos aí oitiva de diversas testemunhas e análise de 5 locais com câmeras de segurança, né? No momento, o inquérito está em fase de conclusão. A gente aguarda aí o retorno de alguns laudos periciais para fazer o correto enquadramento dos suspeitos. O pedreiro Tiago Guterres foi morto na noite do dia 24 de maio com golpes de faca na esquina das ruas João Trevisan e Maria do Carmo, no bairro Soares, em Cachoeira do Sul. Conforme apurado pela Polícia Civil, os 3 investigados apontam uma mesma versão para a motivação do crime. Um carro que estava estacionado em via pública e teve os pneus cortados. O veículo seria de propriedade de uma das famílias. O trio saiu em busca do autor do dano no veículo e um deles abordou Tiago e iniciaram um confronto que acabou com o desferimento dos golpes que mataram o pedreiro de 38 anos. Assim que for possível fazer a conclusão do inquérito, deve ser encaminhado à justiça. Possivelmente aí na semana ou início da semana que vem. Tiago Guterres foi perseguido por essas 3 pessoas. O homem que desferiu as facadas estava em um Volkswagen Santana Prata e num Jeep Compass estavam pai e filha. Os detalhes foram apurados pela polícia por meio das imagens de câmeras de vigilância. A ação já ocorreu no dia seguinte ao homicídio. A equipe de investigação da Draco já foi atrás
das câmeras, das imagens, né, do evento para iniciar essa investigação. Na terça-feira de manhã, nós logramos, então, localizar um dos veículos que foram utilizados, tá? No final da manhã, nós chegamos num dos autores, o que efetuou as facadas aí que vitimaram o Thiago, tá? Conseguimos localizar, então, a arma do crime, tá? Esse indivíduo foi interrogado, tá? Em seguida, chegamos ao nome das outras 2 pessoas que estavam no outro veículo ali, um Jeep Compass. A gente não pode falar que haveria uma justiça com as próprias mãos, porque na versão dos investigados, aí, eles estavam atrás do indivíduo que praticou dano para acionamento da polícia, né? O que a gente tem de concreto é que houve a luta corporal ali com o evento morte, né? Mas que dentro disso, todos eles, no momento, são investigados pelo crime de homicídio qualificado, tá? Um crime doloso aí, que é passível de tribunal do júri. A classificação pelos indiciamentos só no final do inquérito, né? Mas no momento, pelo que a gente acredita que todos contribuíram para esse evento morte. Gente, está quase tudo pronto para a população conhecer os integrantes da Academia Cachoeirense de Letras. Inicialmente vão ser 142 membros. A Assembleia Oficial da Posse está marcada para amanhã. Com o lema "Atrás de nós ficam páginas findas e voltadas", Cachoeira do Sul passa a ter, a partir desta sexta-feira, uma importante marca para a cultura e literatura do município. A Academia Cachoeirense de Letras será apresentada para a comunidade junto dos 142 integrantes que vão compor esse seleto grupo. Ao todo, vão ser 45 patronos, 45 acadêmicos, 32 correspondentes e 20 honorários. Isso levou um tempo, nós passamos um ano inteiro nos preparando, 1 ano e meio, com reuniões periódicas sobre academia, estatuto, regimento, e ela abrangeu possivelmente todas as pessoas que têm e tiveram um destaque na cultura. Nós temos os patronos, que são aquelas pessoas que já faleceram e que deixaram aqui um legado muito grande, né? E tem os acadêmicos, que são os acadêmicos efetivos, que são os que moram em Cachoeira, residem em Cachoeira e trabalham com literatura aqui em Cachoeira. E tem os acadêmicos honorários, né? Que são aqueles que fizeram alguma coisa para Cachoeira, que deixaram um legado e ainda estão em Cachoeira, ou que participaram através da cultura, né, com a academia, estão participando de alguma forma. Então, são divisões diferentes, mas que buscam, de qualquer forma, todos os segmentos de uma literatura. Como primeiro patrono está o cachoeirense João Neves da Fontoura. Nesse evento será apresentado o hino da academia, entoado pela orquestra do Instituto João Neves da Fontoura, que leva o nome do ocupante da cadeira 1. A lista de todos os integrantes da Academia Cachoeirense de Letras está em nosso site tvcachoeira.novotempo.com. Será um grande evento, com certeza. Teremos a apresentação da Orquestra do João Neves, que é uma coisa muito importante para o município, né, que levar esse nome. E apresentaremos também, em primeiro lugar, o hino da academia. João Neves da Fontoura, que foi o primeiro a ser lembrado pelo vasto trabalho que ele deixou na comunidade, né? E que com justiça foi unânime a escolha para que ele fosse o presidente da academia, bem dizer, né? Ele é a primeira cadeira, a cadeira número 1, e traz o nome dele. E temos o lema, né? Que é uma coisa que ele deixou entre nós, que eu vou ler para ti. Posso? Atrás de nós ficam páginas findas e voltadas. Isso é muito importante, é um lema que com certeza vai ficar nos anais da Academia Cachoeirense de Letras. Com certeza. Bom, e nós vamos ver agora recadinhos dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. É bom demais fazer o Telejornal NT Sul juntamente com você. Nossa equipe vai sempre apurando as informações, transformando, né, dados, pequenas informações em notícia, né, com informações que sejam realmente relevantes para a nossa comunidade. E a gente vai fazendo aqui esta grande troca, essa grande discussão de ideias no Telejornal NT Sul, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Inclusive, se você não nos segue nas redes sociais, dá aquela passadinha lá no nosso Instagram, o @TV Cachoeira. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube.
né? Também basta você pesquisar aí TV Cachoeira Novo Tempo, no facebook.com/TV Cachoeira. Estamos em todas essas redes para interagir, para trocar informações e para levar, claro, conteúdo de qualidade para você e para nossa comunidade. E olha só, a Jéssica Carvalho está dizendo que já nos adicionou aqui nas redes sociais, né, e nos acompanha aqui no Telejornal NT Sul. Obrigado, Jéssica, pela companhia. Uma ótima tarde, uma excelente quinta-feira para você. A Crislaine Pinheiro está falando aqui sobre o comentário da Lisiane Omerich, né, dizendo que ela não gosta do inverno. Inclusive, Crislaine, obrigado aqui pela sua participação. Então você faz parte daquela maioria que votou ontem na nossa enquete no Instagram. Nós, nos stories, abrimos uma enquete, né, uma votação sobre esse frio que estava chegando já antes de época aqui no Rio Grande do Sul, se as pessoas gostavam de inverno, gostavam do frio ou não. E eu particularmente fiquei surpreso porque a maioria votou que não gostava do frio e do inverno, né? Mas claro, para além dessa coisa mais folclórica, né, da questão de muita roupa, desses transtornos, tem esses aspectos mais sérios, como a Lisiane trouxe no comentário, sobre a depressão. É um assunto que realmente precisa ser levado a sério. Inclusive, ela trouxe uma dica, né, quem sabe para as mulheres, né, que gostam de fazer tricô, e os homens, por que não? Tá aí uma dica, o importante é sempre encontrar algo que faça sentido para atravessar esse período mais frio. E eu lembro que ontem, aqui na Interatividade, teve uma telespectadora que mandou pra gente aqui um blusão de lã confeccionado aí à base de tricô. Bacana, né? Quem mais está com a gente? A Momoca Fontoura. E é uma Momoca, né, que é a última participação que eu tenho aqui neste momento. Obrigado pelo recadinho. Vamos para a tela? Tem recados também no nosso WhatsApp, a Maria Silveira. Olha aí, com este frio, minha cachorrinha está na beira do fogão e sempre assistindo. Olha aí, é isso aí, né? Os doguinhos adoram, né? Tá do ladinho do fogão, tem aí uma mantinha confortável. Obrigado, Maria, por mandar a foto pra gente. Super abraço para você e para toda a família. Quem mais? Olha aí, Nilza Mila, de Cachoeira do Sul. Feliz aniversário para minha neta, Manuela, que faz 7 aninhos. Tá aí, a pequena Manu, né, celebrando mais um ano de vida. Parabéns, felicidades. O abraço da vovó e de toda a equipe aqui do Telejornal NT Sul também. A Jéssica Carvalho, olha aí, sou de Aracaju e quero que saiba que amo a TV Cachoeira, sou fã. Que bacana, Jéssica, ficamos realmente muito felizes pela sua participação, porque você está nos seguindo nas redes sociais. O nosso super abraço, nosso carinho para os amigos de Aracaju e também para as demais cidades que recebem o Telejornal NT Sul através da Novo Tempo Brasil afora. Obrigado de coração pela mensagem. Luiz Pereira está com a gente de Curitiba, no Paraná. Parabéns pela programação. Sempre que posso, acompanho vocês pela TV. Aqui em Curitiba está muito frio, com muita chuva. Um forte abraço a toda a equipe. Muito obrigado, Luiz, pela participação, pelo recadinho enviado para a gente. Nosso abraço também, nosso carinho a todo o povo querido de Curitiba, no Paraná. Bom, a gente ainda tem um tempinho aqui, não sei se é possível a gente mostrar o site do NT Sul, o tvcachoeira.novotempo.com, porque todos os nossos conteúdos vão para lá. E olha só, conteúdo que repercutiu muito nas redes sociais ontem, malabarista dá show em semáforo do centro de Cachoeira do Sul, falando sobre arte de rua, né? Obras do Pórtico de Cachoeira avançam e entram em nova etapa. E já tem aqui reportagem sobre a Academia Cachoeirense de Letras, posse aos 142 membros, será nesta sexta. E a lista está completinha por lá, como o Bernardo citou na reportagem dele mais cedo aqui no NT Sul. Bom, o NT Sul de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e acesse o nosso site para outras informações ou para rever e compartilhar as reportagens. tvcachoeira.novotempo.com. E amanhã a gente se vê de novo aqui na telinha ao meio-dia. Excelente tarde para você, fique com a Novo Tempo. Tchau!